Pérolas da Graça, e eu quero, como tema desta Pérola da Graça, colocar o seguinte tema: a sabedoria da graça que a lei não consegue entender. Vou repetir: a sabedoria da graça que a lei não consegue entender. A lei de Moisés teve o seu representante legal até a cruz, Moisés. Da cruz para cá, 2 evangelhos foram disseminados: o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, e o evangelho da incircuncisão, a graça, pregada por Paulo. Então olha o que diz segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 14. Veja o que eu mandei escrever nas Bíblias. Olha o poder que eu tenho de fazer escrever nas Bíblias que não estão nem aqui comigo esta noite. Vamos ler. Por essa razão, pois, amados, Pedro, apóstolo da circuncisão, depois da cruz, o pregador da lei. Olha o que ele escreveu: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achado por ele, se refere a Cristo, em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Olha, empenhai-vos. E graça, já estamos, pregou Paulo aos Efésios, igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Pedro disse: empenhai-vos por isso, o esforço da lei. Depois ele diz no versículo de número 15: e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Tiago, nosso amado irmão João, nosso amado irmão quem? Pedro, Pedro. Preste atenção, Pedro não diz: a sabedoria está em mim, a sabedoria está em Tiago, a sabedoria está em Pedro. Vamos ler: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada a Pedro. Não, amado, a sabedoria, a sabedoria da graça foi dada a Paulo. Quem foi que disse isso? Geraldo? Não, Pedro. Vou atualizar o software. Pedro estava dizendo: a sabedoria da graça do evangelho não está em mim. Não me procurem porque eu não entendo nada. Pedro não disse isso. Olha o que diz o 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, de Romanos a Hebreus, nas quais, disse Pedro, há certas coisas difíceis de... A sabedoria da graça não estava em Pedro, disse ele que estava em Paulo, e disse que esta sabedoria que foi dada a Paulo, disse Pedro aos seus ouvintes, que era coisas difíceis de ele entender. Um apóstolo? E por que Pedro não entendia? Porque havia comichão, havia véu, era um legalista, pregava circuncisão. Para ele e para todos os que vivem debaixo da lei,
a sabedoria dada a Paulo é difícil de entender, mas não entra de maneira nenhuma. É claro que existe um que querem se meter, mas não foram chamados para isso, tendo olhos não veem, não consegue. Você pode abrir, mostrar, eles olham, leem, mas não entra, é difícil demais. Mas foi o homem que disse, hein? Apóstolo, andou com Jesus, numa pregação ganhou 3.000 pessoas, como diz o sistema, mas quando abria-se as epístolas, todas, mas ele não entendia nenhuma. Pedro, olha aqui, Efésio, é difícil para mim entender. Mas diz que todas as epístolas, nas quais as certas coisas difíceis de entender, olha lá, que os ignorantes e instáveis deturpam. E como também deturpam a demais escritura para a própria destruição deles. Então, quem não entende as epístolas de Paulo, além de achar coisas difíceis de entender, Pedro chamou de ignorantes instáveis. E a pergunta que eu fiz é: o que para Pedro era tão difícil assim, que para mim é claro? O que Pedro achava difícil de entender? Se para mim é tão claro. Olha o que Pedro disse em Atos capítulo 2, versículo 38. Não, segura Atos aí. Coloca para mim Efésios capítulo 3, versículo. Segura aí, não corre não. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, judeus. Por amor de quem? Gentios. O evangelho que Paulo pregava era aos judeus ou era aos gentios? Aqui diz os gentios. Versículo de número 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus confiada a Pedro. Bem, a dispensação da graça que nós vivemos hoje foi confiado a Pedro, a Tiago, a João, ou foi confiado a Paulo? A Paulo. E Pedro reconheceu isso. Então, quando alguém diz que Pedro pregava a graça, ele está contrariando, em primeiro lugar, a Paulo, e em segundo lugar, o próprio Pedro. Pedro disse: é difícil de eu entender. O que Paulo prega em suas epístolas, para mim, é difícil de entender. E os ignorantes e instáveis também deturpam. Então, se eu digo a vocês, Pedro pregou a graça, ele pregou a graça salvífica, porque pela graça sois salvos. Mas a sabedoria que ele se refere era a doutrina, que para ele era coisa difícil dele entender. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. 3. Pois, segundo uma revelação. Então quer dizer que o que Paulo pregava era uma revelação do Cristo ressuscitado. E fora de Paulo, era a tradição da lei. Batize nas águas, faça jejum, arrependei-vos, circuncidar, dízimo. Mas tudo isso é algo revelado ou era algo que vivia sendo praticado? Uma tradição, era uma tradição judaica. Paulo diz: não, o que eu prego é uma revelação. Depois ele diz: me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos até o 8. Temos tempo? Temos. Pelo que quando ledes, disse Paulo, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens. Significa que o que Paulo pregava, Mateus conheceu? Marcos, Lucas, Isaías, Pedro? Não.
Ele disse: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer o Filho dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ele não disse a nós, ele diz que o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quem é que pregava o evangelho aos gentios? Pedro, Tiago e João? Ou disse aqui o próprio Paulo que foi ele? O próprio Paulo. Então a Paulo foi dado, segundo o que ele está dizendo ali, a não ser que tudo isto seja um engano, um erro. Mas como eu creio no que está escrito, diz que a mim, disse Paulo, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça. A mim, a Paulo, disse: me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então a pergunta que eu fiz foi a seguinte: ora, Paulo trouxe o evangelho aos gentios. Como é que Pedro, na sua maturidade, disse: existem certas coisas que Paulo prega, como faz em todas as suas epístolas, difícil de entender? O que era difícil para Pedro entender, que para mim e para você é tão claro? Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 2, versículo 38. Coloca aí. Respondeu-lhe Pedro. Quem? Pedro. Olha o que Pedro dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aonde está o evangelho da graça aqui? Não tem. E se eu pego isto aqui e aplico em você, eu estou dizendo que tudo o que Paulo pregou não serve. Então, o que é que ele achava difícil? Ele achava difícil o que Paulo pregava, porque olha o que ele diz: seja batizado para tirar pecados. Então o batismo que Pedro pregava era para tirar os... Coloca para mim Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Ora, Paulo pregando aos hebreus, agora é o apóstolo dos gentios ensinando os hebreus. Ora, neste caso, seria necessário... 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por... 26. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A pergunta que eu faço é: o pecado foi aniquilado ou não? Que batismo que eu vou fazer para remover pecado se ele já foi aniquilado? Então, para Pedro, isto era difícil de entender. Então, Pedro está errado? Não, é que a sua mensagem não cabe aos gentios. Como Pedro pregava a circuncisão, a ele não foi revelado que o pecado já havia sido aniquilado na cruz. E se Pedro viesse pregando graça, Pedro iria falar: vocês não precisam batizar nas águas. Por quê? Porque a cruz removeu o pecado e não águas. Mas ele não veio pregar graça, ele veio pregar a lei, veio pregar a circuncisão. Então, quando Paulo
Paulo trazia a justificação para os gentios, Pedro disse: isso são coisas difíceis. Atos capítulo 3, versículo de número 19, olha o que Pedro continua dizendo, olha aí, Atos 3, 19: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pecados cancelados? Paulo disse: não, o corpo do pecado já foi destruído. Romanos capítulo 6, versículo de número 3, olha aí, Romanos 6, 3, olha aí: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, como o pregador Pedro disse, fomos batizados aonde? Está igual Pedro? É uma mensagem diferente? Sim. E para nós, somos gentios, vamos ficar com a mensagem de Pedro ou vamos ficar com a mensagem de Paulo? Porque quem quiser ficar com a mensagem de Pedro, venha ao Rio de Janeiro. Aqui tem o Teresópolis, 6 graus abaixo de zero, eu vou batizar todos vocês. Não, a mensagem do apóstolo dos gentios é diferente, é graça. Pedro disse: arrependei-vos. Paulo disse: vocês já estão reconciliados. Pedro disse: para ser cancelado. Paulo disse: ele já aniquilou o pecado. Vocês estão justificados, regenerados, vocês estão sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Bem, isso todo mundo sabe, de cor e salteado entre nós. O nosso velho homem ficou na piscina? Ou aqui diz o apóstolo dos gentios que foi crucificado com ele? E da onde se tiraram essa história de que o velho homem fica na piscina? Quem foi que trouxe este véu doutrinal? Pedro. Foi Pedro que disse: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E quando Paulo trouxe esta bomba, ele disse: coisas difíceis para mim entender, mas vocês ficam nisso. Pedro disse: vocês não fiquem no que eu prego, vocês fiquem nisto, porque esta foi a sabedoria dada a Paulo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Pedro disse: para que seja cancelado o pecado. Paulo disse: o pecado foi cancelado, foi destruído com o corpo, com tudo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, abençoados, é difícil para um legalista, é difícil para quem está debaixo do apostolado de Pedro entender que a mensagem de Paulo para os gentios traz justificação e a mensagem de Pedro traz condenação. Arrependei-vos. Então não se arrependeu ainda. Para que seja cancelado o pecado. Então eu tenho um pecado ainda. Paulo diz: não. O corpo do pecado já foi destruído, o batismo de vocês não é mais nas águas, o batismo de vocês foram na cruz, e vocês, diante de Deus, foram absolvidos, justificados e livres. Pedro disse na sua epístola: esta sabedoria não foi dada a mim, foi dada a Paulo. Isso são coisas difíceis de entender. Então o evangelho que nós pregamos é o evangelho que Paulo recebeu para a igreja do novo pacto. Romanos capítulo 11, versículo 13 diz isso, olha aí, Romanos 11, 13, olha lá: dirijo-me a vós outros que sois quem? Gentios. Quem é judeu aqui, diga amém. Ninguém hoje. Poxa. Paulo estava se dirigindo aos judeus
ou aos gentios? Ali diz que eram os gentios. Quem são os gentios? Todos nós. E não temos na nossa genética o sangue judeu. Gentio quer dizer estrangeiro. Somos estrangeiros para os judeus e os judeus estrangeiros para nós. Então Paulo estava se dirigindo com esta mensagem, que tem coisas difíceis para Pedro entender, a quem? Aos gentios. Dirige-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, disse Paulo, eu glorifico o meu ministério. Ninguém aqui vai passar por cima do que eu recebi para vocês. O meu ministério é para vocês. Eu sou apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Paulo diz, eu fui enviado a vocês. É difícil de entender isso? Pedro não entendia. Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16, olha aí. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Ui, mas usou uma palavra aqui bacana, chique, fina, né? É uma palavra, eu acho assim, eu não se usa mais essa expressão chique, né? Era mais no tempo da minha esposa, mas uma palavra mais antiga. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Estou explicando a vocês para que vocês não esqueçam que a graça que me foi outorgada por Deus. Versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E eu termino então esse entendimento, para que você não fuja nunca disso, em Romanos capítulo 16, 25. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o evangelho de Pedro. Grifa para mim, por favor. Grifa para mim, por favor. Segundo o meu. Aquele que é poderoso para vos confirmar, disse Paulo, segundo o meu evangelho. Fora desse não há outro. Não para os gentios. Há o evangelho da circuncisão para os judeus. Quem quiser viver ele, que viva, arrependendo para que seja cancelado o pecado. Nós já estamos justificados debaixo do evangelho. Que ousadia, não? Mas que ousadia um homem falar isto, não? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus de Nazaré. De Jesus Cristo, o ressuscitado. E a pregação de Jesus Cristo, olha lá, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, o que Paulo pregava entre os gentios ficou guardado em silêncio nos tempos eternos. Passou por Moisés, passou por Elias, passou por Davi, passou por Jefté, passou por Ezequiel, ele não viu, estava guardado em silêncio. Eles não viram. Passou por Isaías, por Jeremias, por Mateus, por Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, nenhum deles vinha. Paulo disse, ficou aqui guardado e entregue a ele no terceiro céus. Para quê? Para quebrar as algemas, para tirar você da escravidão, para aquilo que ele, Pedro, não entendia, você entendesse que em Cristo é teu direito reinar em vida e viver em perfeita vitória. Você recebe? Glória a Deus.